This meeting is being recorded. Então, pessoal, boa noite. O meu grupo ficou com a empresa Rutamac e nós vamos apresentar o plano de gerenciamento de resíduos sólidos dessa empresa, tá bom? Os integrantes sou eu, Régia, Maria Luísa, Alisson, Rafael, Vitor e Gabriel. Vamos abordar brevemente alguns pontos, né, sobre a empresa, sobre o que ela faz, o diagnóstico dos resíduos, alguns documentos em relação à redução de perdas, as ações preventivas, uma proposta do PGRS, o manejo dos resíduos que essa empresa tem e um plano de monitoramento e análise dos impactos também, tá bom? Então, de forma breve, a Huhtamäki ela é uma empresa que atua com embalagens, é empresa a nível global e foi fundada na Finlândia em 1920. Atualmente, essa empresa já está presente em mais de 30 países, empregando com um quadro já de mais de 18 mil funcionários e que já fez também mais de 3 bilhões de euros de vendas anuais. Um ponto positivo dessa empresa e que vale o destaque é que ela é a pioneira na exploração e uso de materiais sustentáveis, como bioplásticos e reciclados. Lembrando que a gente está falando de uma empresa de embalagens. E praticamente todo mundo, né, já em algum momento precisou utilizar embalagens de plástico ou papelão, e que no final a gente descarta, gerando mais resíduo ainda no meio ambiente. Então, para uma empresa que a sua principal fonte de produto é embalagens, ter essa preocupação também em fazer com materiais biossustentáveis é um ponto a se destacar. Pode passar. Aí, olhando assim, né, no sentido do Brasil, ela tem a sua principal planta produtiva lá em Santa Catarina. Em 2019, ela agregou ao seu grupo a empresa Laminó, a qual ela já era dona de 50%. E hoje, essa empresa ela está em Parnamirim. E aí, olhando para a Laminó, que até então tinha vendas líquidas anuais superiores a 100 milhões, com um quadro de 130 empregados, e atuava basicamente na produção de laminados plásticos de alta qualidade, para produtos que também são do nosso dia a dia, que aí seria de higiene oral ou até mesmo de cosméticos. Até que chegou um momento que houve o fim dessa empresa em si, e aí passou a ser tudo a Huhtamäki Embalagens Flexíveis do Brasil, que é o que a gente já está apresentando aqui. Aí a gente não trouxe, né? Mas dentro do PGRS, eles apresentam todo o fluxograma, eles apresentam toda a estrutura de processos detalhadamente, mas a gente viu que realmente eram muitos detalhes e priorizamos realmente a caracterização da empresa. Vamos apresentar posteriormente algumas informações, né, referente ao diagnóstico, para estar entendendo melhor de como funciona. Pode passar. Isso. Em relação ao diagnóstico de resíduos, classificação dos resíduos, os resíduos são classificados quanto à origem, que no caso são resíduos industriais, e quanto à periculosidade, são resíduos perigosos e não perigosos, né? A empresa tem esses dois tipos de resíduos lá que são gerados pela empresa, né? A classificação é de acordo com a NBR 10.004, que é a classificação de resíduos sólidos, e eu coloquei aqui do lado um recorte da norma que tem o fluxograma da classificação, né? Que é o resíduo perigoso é a classe 1 e o resíduo não perigoso é o classe 2, que ele pode ser inerte ou não inerte. A empresa, a Huhtamäki, ela tem um programa de gestão, que é o WCM, WCOM, WCM, Manufatura Classe Mundial, a sigla em inglês. E essa gestão, essa ferramenta de gestão, ela monta equipes que são chamadas de pilares, né? Tem de segurança, manutenção e tem o pilar de sustentabilidade ambiental, né? É um pilar que eu já liderei, já fiz parte. E esse pilar, assim, como lá na empresa não tem, a empresa é bem enxuta, né? Poucos funcionários, como a Regia falou. Aí esse pilar que assume essas responsabilidades, né? Como a gestão de resíduos,
questão documental, né, de procedimentos e instruções de trabalho, como tem aqui um exemplo de uma instrução de trabalho para o descarte de panos contaminados. Tem o fluxograma, a descrição detalhada, umas imagens ilustrativas, fotos do recipiente, né? O que está para ilustrar, que é a parte ambiental da sustentabilidade, né? A parte econômica e social é vista por outra equipe. E a questão de indicadores ambientais também, né? Como, por exemplo, aqui o consumo de energia elétrica no mês, comparativo 2022 e 2023, né? Esse é um dos indicadores. Tem vários indicadores ambientais na empresa. E também a empresa tem três áreas para alocação dos resíduos, que são o galpão de aparas, e o galpão de resíduos e o almoxarifado de inflamáveis, né? Aqui eu trouxe foto de placas que tem lá em cada área, né? Aqui no galpão de aparas tem essa placa que diz quais os resíduos que entram lá, e no galpão de resíduos também quais os resíduos que entram lá nesses locais, né? Só um parênteses aqui, a diferença entre a para e sucata é que a para relacionada ao produto que está sendo produzido, né? A empresa produz embalagem de laminado, que é plástico com alumínio, então qualquer item que seja resíduo proveniente do produto em si é chamado de apara. O que é secundário, como embalagem, madeira, papelão, é chamado de sucata. Em relação a procedimentos adotados, vou falar uma parte e o Vitor vai continuar. A segregação, todos os resíduos são segregados para que não ocorra contaminação cruzada, né? Contaminação de resíduos com classes diferentes. Os resíduos gerados na Rotamac são segregados por tipo de material. Exemplo, a borra de polietileno, que é o plástico, né? A para de alumínio, sucata metálica, sucata de madeira, varrição. Cada um é separado, né? Para não haver a contaminação e a destinação incorreta. E aqui é o que eu falei, né? De apara, que é de resíduo direto do produto, e sucata, que é indireto. Em relação à coleta interna, a coleta também varia de item para item, né? A empresa tem coletores para cada tipo de resíduo, que são disponibilizados em vários setores. Tem setor produtivo setores produtivos diferentes geram o mesmo tipo de resíduo, mas aí para evitar deslocamento e a descarte incorreta, cada setor tem o seu dispositivo, né? Seu coletor. Dependendo do volume, mas geralmente é transportado por empilhadeira, né? Alguns que são um volume pouco, aí o transporte é manual mesmo, né? Tem um coletor lá na lixeira e aí é recolhido manualmente e descartado, como papel ou lixo comum. E a frequência pode ser diária ou quando o coletor estiver cheio, vai depender do tipo de resíduo e também da quantidade. Acondicionamento, aqui no caso essa foto é o resíduo de alumínio, né? São o alumínio prensado, fica dessa forma aqui. No caso aqui ele foi só compactado, não foi prensado não. Resíduos gerados nos setores produtivos fica em área demarcada na produção, depois é pesado, apontado no sistema de produção e enviado para o galpão de aparas. Resíduos perigosos, tem almoxarifado de inflamáveis, que armazena o produto em si, e também tem uma parte do almoxarifado de inflamáveis que armazena os resíduos perigosos. E outros resíduos de acordo com o tipo de resíduo, né? O orgânico, por exemplo, tem uma caçamba lá para resíduo orgânico do refeitório, varrição, recicláveis, né? Cada resíduo tem sua área. E em relação a transporte externo e destinação final, a Rotamac ela contrata uma empresa terceirizada, né, para transporte e destinação de resíduos. Geralmente a Rotamac procura uma mesma empresa para fazer essas duas atividades. E é, toda questão de transporte e destinação é feito dentro do sistema CINI, né? É emitido o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos, para cada tipo de resíduo, né? Tudo feito dentro desse sistema aqui, que é o CINI. E é isso. Aí passo para Vitor. Vitor? Estão me ouvindo? Sim. Ah, sim. Pronto. A Alice tinha dado início sobre alguns procedimentos que são adotados da
da empresa e eu vou dar continuidade. Um outro procedimento adotado são documentações de empresas de transporte e destinação final. A Ultramac trabalha apenas com empresas que são, que são efetuadas por empresas terceirizadas e devidamente licenciadas. E, além disso, a Ultramac também tem todo um controle de documentação que é gerenciado pelo pilar da sustentabilidade. Logo, a empresa faz um acompanhamento, um acompanhamento de toda a documentação legal e licença de seus parceiros para averiguar se está tudo em conformidade com a lei. E, além disso, a Huhtamäki trabalha apenas também com empresas que estão cadastradas no SINER, que é o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos. Pode passar. Um outro procedimento que a Huhtamäki utiliza é voltado para reduzir pontos de desperdício e perdas, que é a utilização da metodologia 4Rs, que possui o objetivo de transformar o resíduo em insumo até o máximo de sua capacidade como matéria-prima. E os 4Rs são divididos em repensar, redução, reaproveitamento e reciclagem. O de repensar, a gente entende como uma forma de divulgação e conscientização dos colaboradores através de documentos, sejam eles instruções de trabalho, procedimentos ou informativos ambientais. O segundo erro de redução, a gente tem relação com a questão de com a introdução de novas tecnologias na exploração, transporte e armazenamento de matérias-primas, com o objetivo de reduzir ou, se possível, eliminar desperdícios dos recursos retirados da natureza. O terceiro erro de reaproveitamento, a gente entende como a reintrodução de equipamentos, máquinas ou peças com novas utilidades dentro da fábrica, evitando assim o seu encaminhamento para o lixo. E o último R, que é o de reciclagem, ele consiste na reintrodução do processo produtivo de resíduos de papel, plástico, metais, etc., para que esses resíduos possam ser reelaborados dentro do processo produtivo, gerando assim um novo produto. Pode passar. E sobre um outro procedimento adotado pela Huhtamäki é o levantamento de custos envolvidos. A empresa possui um sistema de registro da geração de resíduo que especifica a sua origem e a quantidade dos mesmos. A empresa faz todo um controle de identificação dessas quantidades e tipos de resíduos e tipos de resíduos que são originários de cada área da empresa e proporcionando, assim, condições para melhorar e agilizar a coleta seletiva, como também a questão da redução de custo de coleta e aumentando o aproveitamento de materiais recicláveis. E a empresa utiliza a reciclagem como atividade auxiliar para a redução de material incinerado ou destinado a aterros sanitários, de modo a buscar receitas e reduzir impactos ambientais com disposições mais nocivas. E também a implantação do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos visa contribuir à redução dos resíduos a serem encaminhados para a disposição final. E assim a gente pode afirmar que a redução do volume de resíduo a ser disposto ao meio ambiente é uma proposta de gerenciamento mais adequada, independente do tipo de resíduo ou de suas características físicas. Pode passar. Show. Entrando na parte de ações preventivas de controle, da parte de geração de resíduos, essa parte do documento, ela basicamente trata justamente do controle dessa geração de resíduos e é pautado num que eles chamam de pilar de sustentabilidade, que é basicamente uma equipe que tem como intuito fazer melhoria contínua dos processos. O documento em si do PGRS, ele contém todos os processos relacionados a isso, e o objetivo do pilar de sustentabilidade é justamente essa melhoria contínua desses processos, focando em redução de desperdícios e impactos ambientais. Desperdício, quando você diminui, você reduz a quantidade de resíduos e também melhora a eficiência da empresa em si, no final das contas, o lucro ali, né?
e a utilização da metodologia WCOM, que o Alisson tinha comentado. E aí trata da questão de destinação também, que é você pegar os resíduos que são passíveis de reciclagem e devem ser destinados para reutilização ou reprocessamento. Então, existe essa tentativa dentro da empresa, através desse PGRS, de pegar e fazer essa destinação para os resíduos que são passíveis de reciclagem. Pode passar. Pronto. E aí, seguindo no documento, ele traz as seguintes ações preventivas. Ele traz, são basicamente essas três ações, melhorias nos processos produtivos internos, está exatamente dessa forma no documento, né, visando a não geração e ou diminuição da geração de resíduos. Também os treinamentos periódicos com os colaboradores nas linhas de produção, visando evitar desperdícios de material durante o processo produtivo. Então, isso aqui é interessante porque mostra que essa questão de gerenciamento de resíduos não é só o gerenciamento em si, mas envolve também você treinar suas equipes para evitar que seja utilizado mais material do que deveria. Questão de conscientização e responsabilidade ambiental também dos funcionários. Pode passar. E aí, no que ele traz no documento como proposta do PGRS, ele traz que, entre aspas, aí, a unidade tem como uma de suas principais metas zerar a quantidade de resíduos enviado para aterro até o ano 2030. Eu achei isso aqui bem interessante, uma meta bem bacana da empresa. E aí, dentro desse documento, ele traz outros 13 documentos internos que padronizam os fluxos de descarte e que são utilizados como base na, no gerenciamento de resíduos. Aí ele também traz um tópico sobre procedimentos e técnicas, então ele vai falar sobre a separação dos resíduos, a necessidade de você fazer separação dos resíduos logo após a sua geração, para evitar a contaminação, a implementação do sistema de coleta seletiva dentro da própria empresa e uma coisa que eles fazem também é o controle da licença das empresas que são responsáveis por fazer a destinação e o controle também dos comprovantes de destinação que essas empresas emitem. Pode passar. É, uma coisa que ele traz também no documento é a necessidade de revisão do PGRS a cada 2 meses ou quando for necessário. Outro ponto é a identificação e distribuição dos equipamentos de coleta interna, inclusive de coleta seletiva. Então, existe todo um direcionamento sobre aonde isso tem que ser colocado. Existe um roteiro de coleta, que é uma programação para você otimizar o fluxo da coleta sem atrapalhar a produção. E aí existem as equipes responsáveis, a coleta e transporte interno e a coleta e transporte externo, que segue as regras do SINI e do Manifesto de Transporte de Resíduos. Pode passar. E pode passar? Pronto. E aí, para finalizar essa parte, ele traz a parte de equipamento de proteção individual que devem ser utilizados pelos colaboradores responsáveis, que são as luvas, os calçados e os óculos. A questão de como devem ser os abrigos para os resíduos, para evitar que você tenha contaminação cruzada, enfim, para que você consiga fazer um bom armazenamento até que seja feita a destinação externa. E a questão da destinação final que ele coloca nas legislações, né, que seguem as legislações, a Lei número 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e essa portaria do Ministério do Meio Ambiente, que é justamente esse manifesto de transporte de resíduos. Pode passar. Em relação ao manejo dos resíduos, a empresa ela possui uma política ambiental que está embasada nessas cinco diretrizes. A primeira delas é fornecer um laminado de alta qualidade para a produção de tubos aos clientes, é monitorar o desempenho ambiental, educar, treinar e motivar os colaboradores para eles executarem suas atividades de maneira ambientalmente responsável, né? Manter um sistema de gestão ambiental alinhado e manter a transparência no desempenho ambiental. Pode passar. É, e aí, em relação à equipe de operação e monitoramento de resíduos, né, como a Alisson já citou, existe um pilar de sustentabilidade ambiental e ele está responsável por fazer a atualização do PGRS e também de fazer a propagação da conscientização ambiental. E aí, em relação às empresas prestadoras de serviço, né, os transportadores, destinadores de resíduos,
Elas são homologadas conforme necessidade, mas há um acompanhamento periódico das vigências das licenças dessas operações, né, do destinador final e dos transportadores. Pode passar. Os programas de treinamento e educação ambiental. Já foram realizados alguns treinamentos na empresa. Um deles foi a minimização da geração de resíduos, o manuseio correto dos resíduos, cuidados com acidentes e contaminações na hora do manuseio, consciência e responsabilidade ambiental, e entre outros. Pode passar. Sobre as ações corretivas, né, a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou em acidentes. Existe a etapa de identificação, que acontece no procedimento de identificação e avaliação dos aspectos e dos impactos ambientais. O registro desses procedimentos ocorre nas fichas de ocorrência ambiental e também por meio das auditorias ambientais, e a descrição desses processos todos estão descritos nos documentos de procedimento e ocorrência ambiental e também nos procedimentos de auditorias internas do Sistema de Gestão Ambiental. Boa noite, pessoal. Falando do plano de monitoramento, ele é feito através de planilhas e ele envolve o controle de licenças ambientais mediante o procedimento PPSA 0006 e também através de planilha o controle dos relatórios das auditorias mediante o procedimento PPSA 011. Pode passar. Falando da elaboração de instrumentos de análise e controle ambiental e avaliações periódicas dos tipos de específicos de resíduos, que é basicamente que tipo de documento, método que a gente vai utilizar para conseguir acompanhar e avaliar como esse resíduo está sendo tratado. Sempre que necessário, a empresa desenvolve o laudo de caracterização de resíduos sólidos. Uma ação mensal é o acompanhamento de cada MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Como ação trimestral, tem a declaração de movimentação de resíduos e como ação anual de acompanhamento, tem o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos. Pode passar, amigo. Falando do prognóstico dos impactos do PGRS. Com a implementação do PGRS, a empresa consegue conscientizar os funcionários, incentivar a implantação efetiva do sistema de coleta seletiva dos resíduos, diminuição dos resíduos enviados para aterro sanitário, desenvolve responsabilidade ambiental, desenvolvimento sustentável e consegue economia de matérias-primas e redução das despesas com destinação dos resíduos. E para finalizar, a gente trouxe aqui dois anexos que tem no PGRS da Rutamac. O primeiro é a classificação e informações dos resíduos e aparas gerados na unidade, que é basicamente os resíduos que os departamentos geram, a unidade geradora, algumas classificações internas desse resíduo e qual o fluxo que esse resíduo segue aí dentro da PGRS para ele ser tratado e mitigado. Pode passar, amigo. O segundo anexo é uma planilha de indicadores, na qual é uma planilha bem extensa, na verdade, na qual ele lista todos os indicadores que a empresa tem relacionados aos resíduos, qual a base de cálculo desse indicador e qual as ações que são tomadas dentro desse indicador para controlá-lo e acompanhar esse indicador. Pode passar, amigo. E era isso, pessoal, que a gente tinha pensado para trazer sobre a PGRS da Rutamac, e a gente espera ter atingido o objetivo da disciplina com esse plano. Muito obrigado.